Olá, amigos do Outro Futebol, programa de um ano do Outro Futebol. Caralho, você levou susto, eu falei. Ela bateu na câmera. Vocabulário. Né? Beleza, eu vou te falar, uma festa. Isso. Então vai sem editar mesmo, essa bagunça aí. Palavrão, festa, um ano de Outro Futebol, aturando esse doido aqui. Eu vou te contar uma coisa, a gente merece. Mas enfim, estamos aí de volta, programa de um ano. Muito felizes com esse um ano. Muito obrigado a todos vocês que estão aturando a gente aqui há um ano já, toda semana. E hoje a gente vai falar nessa muitas novidades, antes de vamos ter coisas legais. Muitas novidades que a gente já está prometendo desde o final da temporada, a gente vai conseguir trazer já em breve para você. E no programa dessa semana a gente vai dar continuidade ao mock draft que a gente começou na semana passada. E aí, sem perder muito tempo, vamos abrindo com Pittsburgh Steelers. Quem vai de Pittsburgh Steelers? Dani? Falam que eles não draftam corners na primeira rodada. Duvido, meu amigo. Mas eu sou o GM, então eu faço o que eu quiser. Eu acho que qualquer GM... mas também falavam que eles não draftavam pass rush e eles pegaram o Jarvis Jones há 2 anos, então... E pegaram no passado também o... Não. O Dupree também, verdade. 2 vezes em 3 anos eles pegaram o pass rusher. Mas falam que eles estão apaixonados por esse jogador. William Jackson, o terceiro, corner da Universidade de Houston, o Rafa Gosch, que é um corner alto, então o Rafa Gosch quase 6'1", tem 1,83m, 1,84m mais ou menos. Ele é um cara muito bom, ele é bem ligado nas bolas, ele é muito físico, mas o mais importante, ele é muito rápido. Ele correu acho que 4,39 no Combine, foi um dos corners mais rápidos. Ele foi um dos jogadores mais rápidos do Combine. Ele foi talvez o cara do Combine, mais ou menos que nem o Byron Jones ano passado. Talvez um pouco pela velocidade, vendo o vídeo dele, lembrei um pouco do Darius Slay, corner do Lions, também foi o corner mais rápido no ano dele no Combine. Mas eu acho que dos disponíveis, ele, vou contar já, foi o nosso 4º corner na primeira rodada. Mas eu acho ele talvez o 2º, 3º melhor e... Na minha opinião, o Pittsburgh vai sair muito bem se fizer isso. Tô com o Dani dessa. A gente fez o mock draft já há uma semana, a gente tá gravando o programa agora, mas eu também tô começando a sentir isso. Eu tô sentindo um zoom, pelo que eu escuto e pelo que eu leio na NFL, de que esse cara pode ser o 2º corner a sair. Então, talvez, como o pessoal estiver assistindo isso, já de repente. Esse cara é muito bom, como o Dani falou, ele é alto, ele é físico, ele coloca a mão no receiver, joga logo na linha de scrimmage. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque no college as faltas são menos marcadas. Exatamente. E muitas vezes uma jogada tem interceptação de que ele tem um contato um pouco demais, mas no geral ele é muito bom. Gosta? Gosto da escolha. Então, e ele tem The Third no nome. Todo cara tem The Third no nome. E pronto. O melhor corner do Pittsburgh também era o Gay, né? O William Gay. Que era o melhor, mas também não era já... Com certeza secundária. Eles precisam de muita ajuda na secundária. Acho que essa é uma das escolhas mais óbvias do draft desse ano. Os Steelers, eu não consigo enxergar os Steelers indo em outra posição que não seja corner. Eles não draftam, mas eu sou corner dessa vez. Agora não, o GM. Tem tamanho pra corner. Não, tô machucado. Escolha número 24, Cincinnati Bengals tá comigo essa escolha. E corner também. Perderam, né, o Leon Hall, então tem aí um buraco lá na sua secundária. Mackenzie Alexander, um corner que eu acho interessante. Eu não consigo fazer uma avaliação muito grande dele ainda, porque o filme dele é complicado. Simplesmente não lançam a bola nele, né, no receiver que ele está fazendo a marcação. É um bom sinal. É um bom sinal, né? É um sinal de que temem ele como corner. E outro sinal interessante que eu vi, trabalho, né? ele não permite muita separação do receiver. E isso é interessante. Né? Agora a gente não tem muito como avaliar, tipo, quando a bola chega lá, ele não teve nenhuma interceptação em toda a sua carreira no college. Nenhuma. Mas os caras não jogam a bola na direção dele, então é difícil você avaliar. Então é difícil avaliar, inclusive, o que pode acontecer quando a bola chegar nele. Né? Vai que ele tem mão de pau igual o Sean Smith. Né? Pode acontecer. É um corner um pouco baixo, 5'10", eu não gosto, todo mundo já aqui está cansado de ouvir isso. Eu não suporto mais, eu não aguento mais ver, pelo menos no meu time, corners baixos. Então por isso que eu gosto mais da escolha do William Jackson pro Steelers. Só que o Mackenzie Alexander, todo mundo fala que é um cara muito técnico, que é um cara muito físico, que mete a mão no receiver, não dá separação.
as avaliações que eu vejo dele são muito boas, e é por isso que eu fui nessa escolha. Critiquem. Não, eu queria fazer duas análises. Primeiro dele, no Combine algum time perguntou quem você se compara, e normalmente o Corner vai falar, eu me comparo com o Richard Sherman, com o Darrell Reeves. Ele falou, eu me comparo com o Darrell Reeves, misturado com o Jason Verrett, que é um cara também baixo, super talentoso. Você vê que é um cara que tem uma noção mais ou menos do que ele acha que pode ser na NFL. E só se ele virar o Jason Verrett, mas eu duvido que Cincinnati pegue o corner. Eles pegaram o corner no ano passado, retrasado, no outro ano também. Eles são um time que sempre draftam pro futuro. Eles pegaram 2 tackles ano passado nas 2 primeiras rodadas sem precisar de tackle, sabendo que o Andre Smith ia ser esse ano e que o Whitworth já tá no lado ruim dos 30 anos. Só que esse é o time que eu acho que na primeira rodada pode pegar o Jalen Smith. Linebacker de Notre Dame. Eles nunca pegam eles nunca jogam os jogadores da primeira rodada. Eles sempre pegam no futuro. Então, tudo vai depender dos médicos. Pra quem não sabe, Jalen Smith, talvez o jogador mais talentoso desse draft, só que teve o joelho destroçado no Fiesta Bowl. Ninguém sabe direito a gravidade. Então, eu acho que se os médicos liberarem, Cincinnati é um time que eu acho que pode garantir logo. Além de não saberem a gravidade, não divulgam muita coisa do tipo, até a função do jogador deve pedir, e a gente veio conversando sobre isso. A gente veio falando, eu tava explicando pro Marcelo como é que foi a lesão dele. Ele rompeu 2 ligamentos do joelho e um dos nervos. Então, assim, quando é feita a ruptura de ligamento, é feito o reparo dessa ruptura e o jogador normalmente, hoje em dia, a medicina esportiva ela permite que os atletas se recuperem bem. Né? Vocês dois estão vindo disso, vocês estão passando por isso, você já terminou fisioterapia, né? Já. Você ainda está em fisioterapia, mas os atletas conseguem se recuperar bem de rupturas de ligamento. O problema é quando atingem o nervo. E aí foi o caso do Jalen Smith. Muitos até dizem que ele pode não ter uma carreira como profissional. É o caso do Marcus Lattimore, quem não lembra, era o melhor running back universitário. Amavam ele, jogava em South Carolina. Em 2013 ele teve o joelho destroçado igualzinho. Aí o 49ers arriscou, mas quando ele terceira ou quarta rodada ele nunca jogou. Gente, a imagem da lesão do Jalen Smith é um negócio... Não, assim, eu digo assim, se tem um time que eu acho que arriscaria, tendo o laudo dos médicos, Cincinnati é o time que faz sentido. Ok. Vamos lá. Agora com a escolha 23, Minnesota Vikings. Marcelo. Bom, já que saíram 2 corners, eu vou pro que eles marcam, Eu peguei o Josh Doctson, o wide receiver de TCU, e é interessante que TCU teve 3 jogadores a passar de 1.000 jardas recebendo passe. 2 vezes foi o Josh Doctson que passou. E, na história da universidade. Na história da universidade. Inclusive ele detém o recorde do total por passando pela universidade, mais quantidade de jardas recebidas. É um jogador muito grande, muito alto, com braços longos, o que é um biotipo muito bom pro recebedor. O que falam contra dele, como análise, é que ele não é o cara que vai pegar a bola e vai quebrar 15 tackles, vai ficar na endzone, mas é um cara muito seguro naquele que faz. Exatamente, muito seguro. E falando agora do Vikings, a dupla de recebedor titular é o Stephon Diggs e aquele Jarvis Wright. Então, acho que falta ainda alguma coisa ali, até profundidade também pro Ted Bridgewater, porque ele tem braço. Perderam o Michael Wallace. Perderam não, né? Acho que a saída foi... Aí eles tentaram o Michael Wallace, não o Diggs foi uma ótima aposta na 4ª rodada. Exatamente. Mais alguém, né? Precisa mais alguém. E o Jarvis Wright tá com 26 anos, mas ele parece que ele é velho, né? É assim... E é um time que joga muito com o jogo corrido, então precisa pra fazer um play action, porque tem uns melhores running back, pra fazer um play action precisa de um cara de longo. Você tem a altura dele aí? Ele é 6'2"? Não tem a altura dele. Se eu não me engano ele é 6'2", ou 6'1" ou 6'2", que é uma boa altura pra eu vi que o land dele é bem maior que o normal. Já vi que você gosta do nome, né? Eu gosto muito, talvez seja o melhor receiver do draft, disputando com alguém que vai sair antes daqui. Muitos falam isso. E eu acho que a carência, acho que a defesa do Vikings é completa, não teria porque mais uma vez gastar uma escolha de defesa. A linha ofensiva eles gastaram muito dinheiro na free agency, trouxeram o Andre Smith, trouxeram o cara que você gostava tanto do nome dele, o guard do São Francisco. Alex Boone. Então, eles já têm outros tackles, então eu acho que a linha ofensiva eles já gastaram muito dinheiro, então eles precisam de dar alvos para o Bridgewater para ver se ele desenvolve. Exatamente. Próxima escolha. Essa escolha aqui vai para o meu amigo Thales, torcedor do Houston Texans, está curtindo a gente aí. Rapaz, não me xinga não, porque quem vai escolher ele é aqui agora. Eu tinha o Josh Doctson na mão, eu adoro o Josh Doctson. E ele falou comigo, pô, tem que ser um receiver, tem que ser um receiver. Mas olha o seguinte, eu tô com o Houston Texans, Aqui não. Eu sempre prefiro draftar defensores de escolhas altas, mas eles sempre draftam e... Enfim,
eu escolhi o Ryan Kelly, center de Alabama. Ele não é só o melhor center do draft, talvez ele seja o melhor offensive lineman do draft. Certamente interno ele é o melhor. Ele é um jogador fora de série, o time de Alabama corria demais, ele sempre abrindo. 2 anos seguidos como titular, nenhum sec cedido. Eu acho que, pra quem perdeu agora o center, o Ben Jones, perdeu também o guard, o Brooks, então a linha ofensiva é uma questão. Se você gastou tanto dinheiro com o Lamar Miller e com o Brock Osweiler, você precisa de uma linha, porque você não vai jogar sem linha. Então, assim, óbvio, você precisa de um segundo recebedor. Só que você tem alguns jogadores ali. O Jalen Strong foi uma escolha de terceira rodada que muita gente achou que podia ser na primeira. Eu adoro o Jalen Strong, eu acho muito bom jogador. Um bom momento, caiu no final da temporada, foi preso no off-season, mas eu acho que ainda pode, tem talento. Você tem Cecil Short, você tem outros jogadores. Você tem talvez o melhor receiver da NFL. E aí eu acho que faz muito sentido, uma das coisas, tudo faz muito sentido, é bem justificada a escolha do Dani. Agora, o que adianta você ter 2 receivers se o seu quarterback, que já não é isso tudo, não tem tempo pra lançar? Exato. Né? E eu acho o seguinte, vocês sabem que eu detesto draftar e pagar dinheiro pro running back, porque eu acho que quem faz o jogo corrido é a linha. Se você não tem uma boa linha, acabou. E a última questão, tem gente que pode falar, foi um reach, eu detesto quem fala de reach, porque talvez ele sobrasse no final da primeira rodada, no começo da segunda, mas a escolha próxima de Houston no meio da segunda. Eu duvido que meio pro final, eu duvido que ele seja lá. Óbvio, se você puder descer um pouco, porque ligam muito a Arizona anti-Arizona, melhor, mas não é fácil, vamos descer. Você precisa de alguém pra subir. Exatamente. Eu acho que faz muito sentido essa escolha. Faz muito sentido. Você riram. Não, a gente riu da situação. Mas aí depois na hora você falou assim, esperem a justificativa. A justificativa faz total sentido, então... E quem manda que sou eu, quem é o gênio sou eu. Olha só. É isso aí. Próxima escolha é Washington Redskins. Tá comigo, né? Eu sou o meu irmão Nicolas. Eu sou o GM do Redskins, estamos até com a camisa do Redskins hoje aqui. E eu fui de mais um jogador de defesa. Eu só escolhi jogador de defesa, né? Só escolhi jogador de defesa, impressionante. No meu outro mock draft e agora nesse, eu fui com o nose tackle de Baylor, Andrew Billings. Esse cara é um cara assim que pra mim, ele é o melhor nose tackle desse draft, do draft desse ano, dessa leva. Ele é pequeno, 6'1", mas como o Marcelo falou no programa passado, da semana passada, o nose tackle, ele precisa ocupar 2 espaços, ele não precisa ser um cara alto, muito altão, assim, ele precisa ocupar 2 espaços para não permitir o jogo corrido, né? E a gente não sabe hoje a situação real do Terrence Knighton. Pode ser que quando o programa estiver no ar ele tenha renovado, ou tenha pro Patriots, mas ele está sem contrato, tá sentido. Ele está sem contrato, então no momento o Redskins não tem um nose tackle. E outra coisa, o Terrence Knighton já não é mais um garoto. Ninguém arrisca ele, porque ele está sempre gordo, então... Ele está sempre fora de forma, apesar de muito forte, está sempre muito fora de forma. Né? O cara gordo não quer dizer forte, ele está fora de forma, está pesadão. Então, e esse é um bom investimento para o futuro do time, gente. Então isso é importante. O draft a gente tem que pensar nisso. Não é uma coisa imediata. De repente o cara não rende 1, 2 anos, mas de repente ele vira um grande jogador em 3, 4, 5 anos para frente. Então é nisso que os times têm que pensar. E o Andrew Billings é disparado o melhor nose tackle dessa geração, desse draft. Então eu acho uma escolha excelente que alia a melhor escolha disponível com uma grande necessidade do time. Pro futuro. E pro futuro. Uma coisa que a gente tinha de falar, é um draft muita gente de defesa interna, muito. Falam que você pode arrumar titular na 3ª ou 4ª rodada. Então, por exemplo, no nosso mock, Vernon Butler de Louisiana Tech pode sair no top 15 e não tá nem no nosso draft. Kenny Clark de UCLA. Então é um draft com muita gente boa de linha defensiva. Você pode usar, é ótimo pegar no primeiro round, mas talvez você possa guardar para o segundo. Mas quando você tem um talento desse, não tem como passar. Algumas avaliações que eu li, que eu trouxe aqui para vocês sobre esse rapaz, diz o seguinte: força e velocidade de elite, potencial de All-Pro. Então quando você tem uma avaliação de vários scouts, caras que são especialistas, não a gente, né? A gente vai pegando, estudando os caras ali aqui. Mas especialistas que dão potencial de All-Pro para um jogador como esse, não pode deixar passar, né? Então agora vamos falar de New York Jets. Eu não vou falar não, que fala isso. Colocaram no sorteio, né? Ainda bem. Eu peguei o outside linebacker Leonard Floyd, de Georgia. Bom pra caramba. Calma. Eu posso discordar. Não, deixa ele é bom. Faz bastante sentido porque o Jazz joga em 34, ele também joga em 34 em Georgia. Ele teve recorde de sacks há 2 anos
3 anos atrás, 2013, e da SEC, e agora teve recorde, no ano seguinte teve recorde da universidade em SEC, 6.5 e 6, média. E é um jogador muito rápido, muito atlético. Ele correu o 4-yard dash, teste de 40 jardas de velocidade, em 4,6 segundos, mais rápido que alguns receivers desse draft, que dizem ser a classe mais lenta, só por curiosidade. E, enfim, cobre muito bem mano a mano. Tem alguns defeitos que faltam nos fundamentos, ele demora às vezes a reconhecer a jogada, mas é um cara que, se não for bloqueado, ele vai parar a corrida. Vai parar a corrida muito facilmente. Então eu acho que eu sei que o Jets está investindo muito em defesa, investiu ano passado, mas eu continuo achando que é o caminho para um futuro naquela conferência. O Paxton estava disponível. Não, de fato. Mas eu ainda assim preferi o caminho. Eu sou um pouco cético quanto ao Leonard Floyd. Ele é completamente oposto ao Jarvis Jones, que também jogou no Georgia, foi draftado 3 anos pelo Pittsburgh, que era um cara que tinha vários sacks. O Leonard Floyd caiu muito, ele estourou há 2, 3 anos e foi caindo muito a produção, até porque ele virou inside linebacker basicamente no último ano. Mas ele é aquela coisa, fisicamente ele é um monstro. Você pode pensar pro lado, ele lembra muito de Justin Wilson, caiu muito no último ano, mas no esquema, ele foi mudado no esquema, a produção não veio como se esperava, mas na NFL ele foi usado. Então eu entendo todo esse lado, eu acho que ele pode estourar, mas ele ainda é muito cru e eu tenho um pouco de medo. Será que a produção caiu porque ele não é tão talentoso assim, descobriram como marcar ele, ou porque foi essa questão do esquema, essa questão toda? Então, mas eu acho que, 20? Na 20? 20. Acho uma boa escolha, é uma necessidade. Eu acho uma ótima escolha pro Jets, porque eles têm 2 caras que sabem trabalhar muito bem seus jogadores de forma defensiva. O seu treinador, né, o Todd Bowles, foi técnico defensivo, né, coordenador defensivo. E o Casey Rogers, ele era um técnico de linha ofensiva, mas é um cara que tem muita visão para defesa. Ele vai pegar um jogador desse, ele vai olhar esses filmes aí do Floyd, tava jogando fora de posição, não sei o que. Ele é muito inteligente. O Casey Rogers é um cara muito capaz, muito consciente. Ele vai pegar esse garoto e vai falar, não, esse garoto vai render melhor aqui. E ele vai colocar o cara na posição, ele vai colocar o garoto numa posição que ele possa render o melhor dele. E, como o Dani disse, fisicamente ele tem todos os atributos para ser um baita de um atleta. Muito rápido, um linebacker rápido, muito forte. Né? Então, eu acho que ele vai ser bom contra o jogo corrido, ele vai ser bom pressionando o quarterback e ele vai ser bom marcando running backs ou tight ends também. Eu gosto muito dessa escolha, infelizmente, para o New York Jets. Então é isso, pessoal. Vamos terminar o programa por aqui dessa semana. Espero que vocês tenham curtido. Bills, Colts, Falcons, Rams, Raiders e Detroit Lions. Ixi, Maria, que sofrimento aqui. Então é isso, galera. Obrigado por essa audiência dessa semana. Aguardem o próximo vídeo. Semana que vem a gente continua com esse mock draft. Confira lá o nosso Facebook, facebook.com/outrofutebol. O nosso Twitter também, que a gente está bombando lá com notícias e muitas coisas legais para você, @outrofutebol, e também no Instagram. Só queria parabenizar também, não só vocês dois pelo ano, como também o Pedrinho, que sempre participa, que sempre ajuda a gente no programa, que faz parte. Renata também, a Renata, que são 5 pessoas envolvidas no programa. Isso aí, todos de parabéns, e parabéns a vocês também que estão aturando a gente aí já. Valeu, gente, um grande abraço.